só, então vamos lá para a nossa caríssima Mônica, cuja, né, a honestidade, até deixar a gente botar para jogo esse exemplo tão significativo e representativo, muito contribui. Olha só, a Mônica USP, durante a fala do Lula, falou o seguinte, olha, aspas, o Lula é a minha flauta mágica, é o meu viés cognitivo, dando as cartas quando a razão deveria preponderar. Desculpa aí, comunidade Duplo Expresso, ainda não estou limpa 100%. Decepcionando o mestre Gandalf Maia. Aí eu falei para ele, mas você não está decepcionando. Todo mundo tem viés cognitivo. Olha o nosso mestre contra-efetuador falando. Olha eu falando, eu sei. A questão é essa, você racionalizar e tentar dar o desconto tanto quanto possível, sabendo que nunca você vai chegar 100%. Eu não tenho aquela história de que eu sempre dou uma colher de chá para Gleisi Hoffmann, porque em vez de ter misoginia, eu tenho filoginia, e outras também, dei também sempre uma colher de chá para Dilma Rousseff por conta disso. A gente tem que identificar e tentar no analista depois dar o desconto, às vezes conseguindo, às vezes não, em alguma medida, né? Então, eu fui conversar com ela e falei, não, mas aí 12 horas, no dia seguinte, depois de dormir, ela vai falar, não, passou o raio, agora eu estou vendo que realmente não teve mudança da correlação de forças, nada vem de graça, mudança só vem com luta. Eu até, enquanto estava ouvindo ele, tentei identificar alguma coisa que ele tivesse passado de operado a operador, fiquei esperando ali uma menção à Odebrecht Suíça, não veio. Então, assim, por falta de elementos mais concretos, eu acho que realmente estou mais no espírito agora do domingo, quando a gente ainda estava na merda, no Mad Max, do que na segunda pós-Faquin, quando a gente foi para Nárnia, né? Aí eu falei, não, mas sensacional. Mônica, por favor, me ajude. Ela deu autorização de tentar fazer um estudo etnográfico a jato que eu mandei para você ontem. Vou estar aqui, vou usar como colinha. Cadê? Não pode parecer muito, não. Aí tá aqui, chegar para o lado, enquanto eu leio brevemente para a gente entender como, talvez, qual o objetivo dessa bomba semiótica, você vê, que agiu no Piero, agiu em mim e agiu na Mônica. Aí eu falei, Mônica, olha só, eu falei, então, eu queria pegar o seu exemplo amanhã, essa conversa foi ótima, amanhã, já que você consegue racionalizar e identificar os efeitos dos viéses cognitivos. Queria que você explicasse o que foi diferente ali segunda e terça no efeito do mesmo viés que você identifica o Lula, né, o apreço que você tem por ele pessoal, o poder do oratório e tal, que não foi novidade. Por que todo mundo ficou... Olha, presta atenção nisso que você está me ouvindo agora. Olha que doideira que é a mente humana. Por que todo mundo ficou com a sensação de Mandela libertado? Como se ouvíssemos o Lula pela primeira vez em 5 anos. Quando, na verdade, ele estava, na semana anterior, em todo o piguinho vermelho, um dia num, um dia no outro, falando, grosso modo, o mesmo conteúdo. O mesmo conteúdo. Obviamente, o que mudou foi o contexto, com os shows sucessivos, segunda e terça, no STF. Também mudou o contexto do mercado, né? Na segunda, acabou o Lula, e na quarta, não, o Lula tal, não sei o que e tal. E também o que mudou de segunda para terça e quarta? A reação do governo, que não passou recibo, não, plantou recibo de, ai meu Deus, Lula tsunami, estou na parede, estou nas cordas e tal. Eu queria que você tentasse se autoanalisar, identificar o que conduziu essa gangorra, né? Porque aí, como eu falei, depois ela botou aqui, ó, no dia seguinte, já passou. Mas tenho certeza que não fui a única que sucumbiu. Se assistiu a fala do Lula, Romulus Maia, assistiu, você sabe que foi o melhor pronunciamento dele depois da masmorra de Curitiba. Certamente, a solenidade, né, agradecer as ligações, prefeita de Paris, o presidente da Argentina, todo aquele contexto, né, pessoas ao redor, fortaleceu. Mas, grosso modo, as palavras foram as mesmas. A única novidade relevante, Piero Line, que eu notei, foi a história de falar, olha aí, pessoal que está comprando Petrobras, isso aí, pô, cuidado, pode ser. Mas ainda muito genérico. E eu sinceramente suspeito, que é uma reação à equipe do Ciro Gomes na segunda-feira ter feito aquele papá lá, a oferta, tudo já foi, e o Ciro vai falar comigo, volta. Eu suspeito que tenha sido um fogo de encontro nisso daí. Suspeito, que antes ele nunca falou isso. Ele não estava falando isso. Ele não estava botando um delta de risco político de volta e vai retomar a Petrobras. Pelo contrário, estava o Gabriel falando que foi não volta mais, não era isso? Eu tenho a impressão que foi uma reaçãõzinha plantada, mas isso é um parênteses. Eu falei, escreve pra gente aí da volta. E aí, eu falei, você, Mônica, é um ótimo estudo de caso, já que você tem essa capacidade autoanalítica. Eu falei, vai livre associando aí, depois eu comento. Aí a descrição dela aqui, certamente, o que mudou no viés Lula, na variável Lula da semana anterior para essa, mudou o cenário das falas dele, antes e depois da decisão do STF. O Fachin e também depois a julgamento da imparcialidade do Moro, na terça-feira, entraram em julgamento, e a questão lá da possibilidade na primeira instância.
Uma coisa é o Lula livre e outra coisa é o Lula livre para concorrer, embora possa vir depois aí um porrete. O discurso, olhando friamente, você tem toda a razão, não mudou. A plateia, no entanto, dessa vez estava estendida. E parece que alguma peça se moveu no tabuleiro. Ficou parecendo, embora nada, mas nada mesmo, como disse o Nildo Orix na terça-feira, tenha mudado concretamente. É a luta entre a impressão de que o jogo possa estar mudando e a realidade que se apresenta sem qualquer indicativo de que mudou efetivamente. Sabe a frase, o coração tem razões que a própria razão desconhece? Talvez ela encerre o que aconteceu. Não conseguimos ter 100% razão o tempo todo. Voltando à frase, ali, razão tem dois sentidos. Um, motivos. Dois, razão mesmo, de consciência, de racional. No fim do dia, me dei conta de que não havia sequer motivos para qualquer celebração. A decisão do Fachin pode ser revogada. Aliás, já tem novidade sobre isso ontem, ele é o maior policial da vez. O juiz que assumir o caso em Brasília pode manter a condenação. A Carmen Lúcia deu indicativo de mudança de voto, mas pode ceder a qualquer chantagem. Bom, o Marco Aurélio Mello já plantou o desindicativo ontem, mas continuando. Como já ocorreu no julgamento da condenação em segunda instância, lá em janeiro de 2018, que a gente furou 2 semanas antes e apanhamos por isso do pessoal de sempre. Continuando aqui. Não sei porquê, diz a Mônica, mas tive a impressão, de novo, a impressão de que Lula era quem poderia estar operando e não ser o cara que tem sido sistematicamente operado. I want to believe, lembra do Mulder lá, que todo mundo, eu quero acreditar, o Piero quer acreditar, a Mônica quer acreditar e a torcida do Flamengo, mas vamos lá. Mas não, nada que possa embasar essa impressão. A senha, documento do Odebrecht na Suíça, não veio, não veio. Aí segue a Mônica. Eu caí na realidade, acho que foi isso. Questionei algumas pessoas sobre o discurso de Lula e todos aqueles que são mais críticos foram unânimes em afirmar, mais do mesmo. Acho que fui operada pelo meu viés cognitivo, que procura desesperadamente por um ponto de virada. Aí diz ela, resumindo, foi isso. Nem sei porque coloquei, ela errou, na primeira instância ele não é escrito ato falho, total, e entrar em julgamento na segunda turma do STF, então ela está falando ainda nesse processo, não em Brasília, mas é o ato falho mesmo porque é o que vem depois, Mônica. Ela falou o seguinte, ó, nesse processo dela de autoanálise, enquanto ela estava cedendo ao viés, pelo menos identificar o viés, ela falou, ó, tem um TED Talk lá de um cientista, uma cientista, uma médica, não me lembro ao certo, que sofreu um AVC e que, ainda no meio do processo, conseguiu racionalizar o que estava acontecendo. E depois ela apresenta isso, né, como algo a ser estudado. Eu estava consciente todo o tempo de que eu não estava respondendo racionalmente, mas não tinha como evitar. Ela foi isso. Pode me colocar como exemplo. Obrigado, Mônica. Aí o meu comentário depois, falei, ó, a pergunta, que no caso dela não foi, mas eu quero saber se o Piero não aposta comigo que isso tem uma boa dose também para alimentar, dar uma dopada no efeito. Eu falei, ô Mônica, para você sentir um agora vai, descolar da realidade, entrar nessa dissonância, essa sensação de o campeão voltou, ou pelo menos sair com isso reforçado, foi importante a reação dos adversários, agindo como se estivessem enfraquecidos diante de Lula gigante, o rock do xadrez em versão de sinais? Globo, Mira Leitão, governo Bolsonaro girando Globo, máscaras, vacina, mercado, que a gente sabe, é quem decide, the house always wins, a banca sempre ganha, mercado dizendo, não, agora o Lula tá beleza e tal. O mercado fazia, a narrativa, fazer as pazes com o Lula, o mercado subir, isso, então a piscada plantada do adversário foi importante. Aí no caso dela em particular, ela diz, não, o raio lá foi ainda durante a fala do Lula. Depois do discurso, vieram os tweets do efeito Lula, né? Olha aí, tal, todo mundo, né, piscando. Mas o que mais me moveu a acreditar em uma virada foi o STF. Aí, Pedro, o poder. Né? Apesar de que tudo que estamos vendo ter sido validado pela Suprema Corte até aqui. São os mesmos ministros, hein? Tá? São os mesmos ministros. Talvez, diz ela, uma síndrome de Estocolmo. Não sei. Eu falei, ô Mônica, vem cá. E por que depois que você saiu dessa vibe? Saindo dessa mini esquizofrenia de curta duração, que nos faz esquecer os padrões que vêm sendo repetidos nos últimos 5 anos. Foi a análise racional pós-fato, foi estar na rede duplo expresso há tanto tempo e ter sabido que havia cognitiva ao ponto de você conseguir analisar enquanto você está sucumbindo a eles, foi ver as meta-leituras que a gente ia fazendo aqui em tempo real, Piero, eu, o pessoal da rede, o que te ajudou? Ela falou, então, são 2 estados sequenciais e bem distintos. Uma oposição clara, euforia, disforia, bipolaridade, gente. A pessoa está, né, da mania, depressão. Todos nós aqui ficamos bipolares essa semana.
Aí diz ela, primeiro, a suspeita de que eu estava reagindo ao meu viés de confirmação. Para isso ela precisa saber que existe viés de confirmação, um trabalho que a gente faz aqui. Acho que, no mínimo, essa pulga atrás da orelha o Duplo Expresso colocou em qualquer militante mais apaixonado. Por isso, o próprio tweet que eu mandei, ainda enquanto estava rolando, deixa claro que é quase que um pedido de desculpa meu antecipado. Eu falei, gente, eu sei, mas não tem jeito. É quase que uma desculpa por ter caído nessa, mas eu estou em pleno processo de queda. Aí eu perguntei, e hoje? Você voltou à sua expectativa quanto à grande virada do domingo, Mad Max? Ou você continua em Nárnia, pós-bomba? Ou você ficou aí no meio, sei lá o que seria o meio, uma comédia romântica, sei lá. Aí ela disse, ó, Rômulus, eu assisti ao programa de terça com o Nildo Rix e o questionamento de vocês sobre o que mudou de segunda para terça era para desfazer qualquer ilusão sobre a decisão do Fachin. E na sequência, o Gilmar coloca em pauta a suspensão do juiz Eco de Curitiba. As falas do Gilmar, mais Lewandowski, o discurso do Lula no dia seguinte, embora mais do mesmo, foi realizado em um cenário mais auspicioso e de esperanças. Essa somatória, mais a impressão, dando ampla cobertura, mais presidente da Argentina, prefeita de Paris, olha aí como é importante, né? Operar o viralatismo brasileiro, né? A gente tenta também, às vezes. Deixa eu falar. Presidente da Argentina, prefeita de Paris e outros líderes enviando congratulações pela decisão do Fachin. Tudo isso soou como música. Ela fala, e eu achei, agora vai. Mas será que vai? Sempre com o pé atrás. Cara, mesmo clima quando aquele juiz mandou soltar o Lula naquele final de semana lá de plantão no TRF4. Aí conclui ela, a realidade. O STF é o mesmo que impediu o Lula de ser ministro. Aliás, quem foi o próprio Gilmar. Não foi o Gilmar que matou no peito? Pois é. Aliás, Piero, que piada ontem, né? O Marco Aurélio Melo, o mau policial da vez, falou, olha, gente, não, mas vai voltar e julgar isso aí rápido, porque o regimento do STF dá 2 semanas para o pedido de vista. Quanto tempo o Gilmar Mendes ficou com o pedido de vista dele dessa mesma ação, desse mesmo HC? Não é? Nossa, sabe o que é isso? Não pode ter impeachment antes de 2 anos. Como é que era aquela história? É a mesma coisa. Incrível, Piero. E planta em se plantando tudo dá. O Brasil é uma terra abençoada. Todo mundo reproduziu isso aí. O Gilmar é o mesmo que matou no peito. O Gilmar foi o que permitiu a prisão em segunda instância e despermitiu. Cara, o cara joga em todas, cara, incrível. Ele faz o cruzamento, dá a cabeceada e ainda faz o frango pro gol entrar, né? Enfim. É o mesmo que validou o golpe, é o mesmo STF que naquela quarta-feira manteve o Lula na cadeia, que não julgou antes essas mesmas ações, porque não quis. Ô, Mônica, eu queria agradecer você mais uma vez por permitir essa etnografia expressa, ver aqui que o antropólogo aprovou. Não, muito interessante. E não bateu, assim, em você, me bateu um frio na barriga, de saber assim, putz, será que os generais vão ter que se curvar? Tudo isso que a gente está falando. É assim. Eu acho que assim, não dá para ter a bola de cristal a respeito do que vai acontecer, né, Romulo? A gente consegue observar o que aconteceu e tentar destrinchar esse processo aí. Muita gente sempre fala aí que tem o imponderável e esse é um elemento que tem que ser considerado. É uma contradição em termos, é você ponderar o imponderável, mas é verdade. Que tem, mas assim, eu estou esperando o senhor imponderável da Silva chegar até agora, porque nem a Covid... Primo do Lula, né? O imponderável da Silva, primo do Lula da Silva, pois é.